O livro de Enoque é uma das várias obras pseudoepigrafes, obras falsamente atribuídas, textos cuja autoria é reivindicada e infundada, que se atribuem a Enoque, o bisavô de Noé, isto é, Enoque, filho de Jared. Enoque também é uma das 3 pessoas na Bíblia levadas ao céu em vida. Como a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Mais comumente, a frase livro de Enoque refere-se a um Enoque existente por completo apenas na língua etíope. O livro bíblico de Judas cita o livro de Enoque nos versículos 14 e 15 e diz o seguinte: para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos, a convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Mas isso não significa que o livro de Enoque foi inspirado por Deus e deveria fazer parte da Bíblia. A citação de Judas não é a única citação na Bíblia de uma fonte extra-bíblica. O apóstolo Paulo cita Epimênides em Tito 1,12, mas isso não significa que devamos dar qualquer autoridade adicional aos escritos de Epimênides. O mesmo é verdade com Judas, nos versículos 14 e 15. Judas, citando o livro de Enoque, não indica que todo o livro de Enoque seja inspirado ou mesmo até verdadeiro. Tudo o que significa é que aquele versículo em particular é verdadeiro. É interessante notar que nenhum estudioso acredita que o livro de Enoque tenha sido realmente escrito pelo Enoque na Bíblia. Enoque nasceu 7 gerações depois de Adão, antes do dilúvio. Evidentemente, porém, isso foi genuinamente algo que Enoque profetizou, ou a Bíblia não atribuiria isso a ele. Para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Esta declaração de Enoque foi evidentemente transmitida por meio de tradição e por fim registrada no livro de Enoque. Agora, devemos tratar o livro de Enoque e os outros livros semelhantes da mesma maneira que tratamos os outros escritos apócrifos. Algumas das afirmações dos apócrifos são até verdadeiras e corretas, mas ao mesmo tempo, muitas delas são falsas, historicamente imprecisas. Se você ler esses livros, terá de tratá-los como documentos históricos interessantes, mas falíveis, mas como a inspirada e autoritária palavra de Deus. Mas a verdade que não quer calar. O que é o livro de Enoque? E será que ele deveria estar na Bíblia? O que ele esconde? É evidente que Enoque não escreveu esse livro que traz o seu nome, e evidente também é que o conteúdo desse livro não tem origem nos ensinamentos de Enoque. Enoque é uma figura bíblica dos primórdios da humanidade, servo de Deus que andou com Deus, agradou a Deus e foi trasladado. E a única coisa que nós temos de Enoque é uma profecia dele que foi preservada e foi incorporada na escritura através de Judas, na citação que ele faz em sua carta desse livro de Enoque. Fora isso, tudo mais atribuído a Enoque é apócrifo, é fake, é uma falsificação com o objetivo de dar autoridade ao ensino desse livro que traz o nome de Enoque. O livro de Enoque é um dos antigos textos religiosos mais misteriosos de todos os tempos. Contendo profecias e revelações, sua autoria é atribuída ao ancestral de Noé, que dá título à obra. Algumas pessoas acreditam que esses escritos não foram incluídos na Bíblia por revelarem segredos místicos sobre os mistérios da criação. A primeira parte do livro de Enoque descreve a queda dos vigilantes, os anjos que geraram os híbridos humanos angelicais chamados Nefilins. O restante do livro descreve as visitas de Enoque ao céu na forma de viagens, visões e sonhos, além de suas revelações apocalípticas. A maioria dos estudiosos acredita que as primeiras 5 sessões
eram originalmente obras independentes, que foram compiladas mais tarde. A primeira parte fala sobre a queda dos anjos que se rebelaram antes do dilúvio e descreve as viagens celestiais de Enoque, nas quais segredos divinos foram revelados a ele. A segunda parte contém 3 sermões sobre o Apocalipse, além de citar a vinda do Messias. A terceira seção trata de mistérios astronômicos mostrados a Enoque pelo anjo Uriel. O quarto tratado contém 2 visões de Enoque sobre a origem do mundo e o dilúvio. Já o quinto traz advertências morais à família de Enoque. Inicialmente, o livro de Enoque era aceito na igreja cristã, mas posteriormente foi excluído do cânone bíblico. A sua sobrevivência se deve ao fascínio de grupos cristãos marginais e heréticos, como os maniqueus, que cultivavam uma mistura sincrética de elementos iranianos, gregos, caldeus e egípcios. Mas a partir do século IX, o livro praticamente desapareceu, pelo menos do Ocidente. Apesar disso, ele permaneceu canônico na igreja cristã etíope. Em 1773, o viajante James Bruce levou para a Europa cópias do texto etíope. Depois de sua tradução, a obra voltou a despertar interesse do mundo ocidental. Agora, sendo a pergunta por que o livro de Enoque não entrou para a Bíblia. O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C., e não considera-se que nenhuma das sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs do Antigo Testamento tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Mesmo que nos escritos judaicos até o fim do século I d.C. não tenham menções ao livro de Enoque, acredita-se que exista uma certa influência dele devido à existência de anjos caídos e gigantes. Dentre os judeus, existia um grupo denominado Qurã, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autênticos ou não, já que eles contam com influência de outras culturas, como fariseus e caduceus. A maior evidência da legitimidade do livro de Enoque está na Epístola de Judas, versículos 14 e 15, que diz: para estes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Mas mesmo com essa documentação, ainda não existe uma comprovação, visto que isso não significa necessariamente que o livro tenha sido escrito por meio da inspiração divina. Enoque é filho de Jared, pai de Matusalém, fazendo parte da 7ª geração depois de Adão, e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e cristãs. Bem, ademais, de acordo com a tradição escrita hebraica chamada de Tanakh e relatada na Gênesis, Enoque teria sido tomado por Deus. Basicamente, foi poupado da morte e da ira do dilúvio, mantendo-se ao lado do divino eternamente. Contudo, esse relato permite interpretações diversas sobre a imortalidade, a ascensão aos céus e também a canonização. Gostou do conteúdo? Então já segue o canal, clica no sininho na opção todas, assim você vai ser notificado. Inclusive deixe seu like também para poder ajudar para chegar para mais pessoas esse maravilhoso conteúdo. Esperamos que tenha gostado. Nosso encontro é aqui. Muito prazer, eu me chamo Osnilmar. Nosso encontro já sabe, é aqui na Fatos Descobertos Brasil. Tchau, minha gente. Obrigado pela companhia.